Bem-vindos ao Diaspora.ua. Hoje recebemos Denis Eliseevich, Oleg Pritula e Bogdan Borovets. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje temos um tema importante. Como sabemos, o gelo já começou a se mover, como dizem, já saiu do lugar. E agora vamos dar um passo atrás de Putin. E para Putin, como eu acredito, existe para Trump uma fórmula de paz. Hoje vamos falar sobre essa fórmula de paz e sobre possíveis passos que Donald Trump tomará caso Putin se recuse a cooperar. Provavelmente vamos passar a palavra para o Sr. Denis Eliseevich. Sim, olá. Se olharmos para os próximos passos agora, eu acredito que Putin vai concordar, porque tenho certeza de que eles já têm um acordo com Trump. Já havia algum tipo de acordo preliminar antes das negociações com o nosso lado, com a Ucrânia, mas que Putin ainda vai causar sofrimento, disso não duvido. Então, o principal, com essas informações que agora estão disponíveis em massa, dá para ver que todos falam, todos declaram, ambos os lados, que um começo foi feito, embora não seja fácil. Mas depois a situação vai ficar ainda mais complicada, porque, claro, ambos os lados terão que concordar com certas condições, ou seja, ninguém vai ficar satisfeito, como você acabou de dizer, tanto Trump quanto outros lados. Eu diria que, analisando a política estratégica de Trump, que, por exemplo, envolve uma desburocratização interna da sua sociedade. Nessa desburocratização, nem Putin nem Zelensky estão interessados. E acontece que uma América forte, quando realmente entrar nos trilhos do que Trump chama de Era de Ouro, nem a Ucrânia com Zelensky, nem o próprio Putin se encaixam absolutamente nesse paradigma. E é claro que Trump agora precisa, de certa forma, parar as hostilidades para depois passar a uma cooperação maior. Claro, ele via perspectivas de aliados na Ucrânia. Eu acho que, bem, Putin vai, obviamente, colocar obstáculos. E o que você acha, Denis? Quais são os principais pontos que Putin pode opor agora a Trump? Sabe, Oleg, acho que não. Já conversei bastante com Denis sobre isso, muitos discordam, mas acredito que Putin realmente teme Trump. Ele realmente tem medo do Trump, realmente tem medo do Xi Jinping. E não é uma questão de respeitar ou temer. Eu acho que ele tem medo, porque basta o Putin levar uma surra pública para mostrar que ele não é tão forte quanto tenta assustar todo mundo na Europa. E toda essa história dele sobre grandeza vai desmoronar. Por isso, ele pode ser qualquer coisa, menos idiota. Ele vai agir de forma a não permitir que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é não mostrar que é fácil negociar comigo. Eu digo, ele vai mexer com os nervos, mas não há nada para se opor a ele. Ele precisa que as sanções sejam retiradas, ele precisa virar a página dessas próximas maldades que ele já planejou. Isso já emperrou. Além disso, vamos olhar, não esquecer da direção de Kursk, dessa situação. Eu publiquei essa informação publicamente, que recebi de 3 militares há uns 4 dias. Até hoje, dia 12, a informação era totalmente confiável. Zelensky ordenou manter a região de Kursk, mas só hoje começaram a recuar totalmente. Foi assim, Sirski pediu para sair antes, mas Zelensky proibiu. Eles também esperavam por algo, tinham noção do que ocorria e hoje já estão saindo. Tudo isso deve ser relacionado. Agora, a questão não é mais Putin, mas Zelensky que se gabava de Kursk. Mas isso acabou. Sim, acontece que Kursk já está naquela situação em que agora parou. Ou seja, já está no limite, você não pode mais trabalhar com ele. Ou seja, como fundo de troca, ele definitivamente não pode mais ser usado. Ou seja, toda essa energia, tudo o que foi gasto, e realmente muitos soldados ucranianos morreram nesse tempo. Ou seja, foi uma situação absurda. E provavelmente, de novo, você diz que provavelmente foi alguma orientação dos globalistas para que você atacasse Putin, para mostrar que somos alguma força. E eles, como sempre, apunhalam a Ucrânia pelas costas, sem fornecer praticamente nada, sem dar à Ucrânia a chance de vencer.
Tenho certeza, Oleg, que isso foi feito sob a orientação do Reino Unido. Acho que essa operação foi desenvolvida no Reino Unido e, como você disse, empurraram pelas costas. E eu acho que também havia uma motivação financeira. Faça isso e nós vamos te ajudar aqui. Para Zelensky, isso foi um ponto positivo. Ganhou tempo, aumentou 5% na popularidade, uma pequena vitória para alimentar nossa audiência com a ideia de que estamos avançando com força. Mas é preciso olhar, me parece, para o resultado final, para o saldo, de forma pragmática, como sempre fazemos. E hoje, por exemplo, eu falei abertamente no primeiro dia dessa operação de Kursk. E hoje, 12 de março, estamos aqui e qual é o resultado? As vidas do nosso povo? Exatamente. Bem, Convidamos um general de 4 estrelas ao estúdio. Peço desculpas. sim, acontece que Zelensky nunca foi um estrategista e agora com certeza não será. Por quê? Se olharmos para Trump, ele monta estrategicamente um certo modelo e vai passo a passo em direção a ele no momento. Até mesmo, digamos, o ex-KGBista Putin, ele também pedia algo de forma estratégica, embora ele realmente esperasse que Harris vencesse. E ele sempre achou que poderia dominar essa situação. Sim. Aqui ocorreu o oposto. Putin sabe que só teme o Trump. Não teme OTAN, nem Europa, não se importa com isso. De um lado está a China, da qual é quase um vassalo. Do outro, agora, tem Trump. E o objetivo do Trump agora é justamente pressionar ainda mais o Putin. Mas acontece que, analisando a dinâmica, o Trump primeiro ligou para o Xi e conversou com ele, e só depois falou com o Putin. Isso mostra, mais uma vez, quem é quem. E muito provavelmente ele acertou com a China, que vai tentar parar o Putin. Ou seja, ele tem certos objetivos. Mas ainda tem outros, eu listaria quais são os principais objetivos dele. São sanções pessoais, ele pode fazer isso totalmente e também contra o círculo dele. Depois, sanções bancárias também estão entre os objetivos dele, digamos assim. Ele tem esses fatores em reserva, sobre os quais pode influenciar. Tarifas sobre produtos russos. E não vai ser como o Biden, que tomava algumas medidas. Aqui, se for o Trump a agir, as ações dele serão reais. Não, Oleg, se você perguntou quais alavancas o Trump tem, ele possui todas que citou e muito mais. O Putin quase não tem influência sobre o Trump, mas o Trump tem muitas sobre ele. Sim, sim, sim. E além disso, se o Putin insistir demais... Ele ainda tem na manga? Bem, ele pode, durante o processo, derrubar os preços do petróleo. Esse é o próximo passo. E também, se quiserem, podem simplesmente declarar o Putin como terrorista. Nós sabemos o que Trump faz com terroristas. Ou seja, pode até haver eliminação física direcionada, ele não vai parar por nada. Putin entende isso perfeitamente. E estamos curiosos para saber o quão adequada será a reação dele. O que você acha? Oleg, rezo para que tudo aconteça da forma mais rápida e suave possível. Por quê? Porque, veja, vamos imaginar a situação. Putin começa a se exibir demais e Trump começa a apertar o cerco contra ele. Trump, enquanto gasta tempo sufocando ele, vai ter que ajudar a Ucrânia. Mas é isso que dizemos à Ucrânia. As pessoas entendem como ajudar e fortalecer o regime de Zelensky. Esse é um ponto delicado que precisa ser compreendido. A ajuda à Ucrânia só virá após a guerra, como o Plano Marshall e outras discussões já feitas. Agora só é possível ajudar o regime de Zelensky. Devemos tirar as pessoas das trincheiras, encerrar a guerra e depois lidar com outra Ucrânia. Não foi bem assim. Começar do zero. Agora, teoricamente, já deveríamos estar conversando sobre o futuro, mas como discutir reforma e eleições? Se Deus me livre esse processo travar agora, ficar emperrando essa enrolação toda, isso vai fortalecer e dar trunfos para Zelensky. Eu já tinha avisado. Viu? Não sou eu o problema. Vamos ser sinceros. Nós não pretendemos viver na Rússia. O que importa para nós é o que vai acontecer na Ucrânia. E desse ponto de vista, precisamos de um cessar-fogo o mais rápido possível. E o quanto antes, eleições. E eleições para um novo presidente. Por isso, é um momento muito delicado. Eu estou preocupado, mas mais uma vez digo isso. Tenho certeza, vou dizer assim, Trump e Putin já têm um plano para acabar completamente com a guerra. Mas existem coisas na política que também são uma espécie de jogo. E é preciso encenar todo esse espetáculo, todos os atos, um após o outro. Não é possível ir direto para a paz. É necessário passar por algumas etapas e esperar mais alguns meses.
Tenho 100% de certeza de que o futuro e a construção da Ucrânia e agora as eleições presidenciais, tenho certeza de que Trump já nem considera mais Zelensky como candidato, porque ele não é capaz de negociar. Ou seja, não dá para chegar a um acordo com ele. Ele pode ter explosões emocionais, agir por impulso e interromper as negociações. Bem, Trump não está acostumado com esse tipo de atitude. Ele passou a vida toda nos negócios e ele encara cada situação como um negócio, resolve o problema. Ele quer resolver, diferente dos políticos, que querem atrasar, prolongar o processo e só fingem que estão trabalhando duro, como a gente costuma dizer. Isso é certo, Zelensky já está fora do futuro. Aqui, eu acho que, se formos mais longe, Trump nem considera o futuro do próprio Putin. Isso é apenas um processo pelo qual se deve passar. E a aliança com a Ucrânia justamente dará a oportunidade de mudar o poder na Rússia mais rapidamente. Porque se a Ucrânia se mostrar um aliado de verdade, e eu acho que essa é a única chance real dela se reerguer, então acredito que isso vai influenciar tanto a Rússia quanto outros países. Porque no final das contas, eu lembro que Trump disse várias vezes que, em geral, seria melhor desnuclearizar todo o planeta. E para isso, primeiro é preciso mudar os governos de todos esses países e, no final das contas, acabar de vez com a China comunista, que de qualquer forma está com os pés de barro, por mais que tentem mostrar ela como grande. Mas, neste momento, há uma pausa das ações militares. Isso é só uma vez e depois começarão as negociações, sobre as quais eu tenho certeza. Concordo com você que Trump tem muito mais chances e estratégias das quais ele sabe e talvez agora não fale. Sobre o que você disse em relação ao desarmamento nuclear, eu sinto que Trump tem algo como um objetivo de fim de mandato: sair com uma ação direta, aparentemente já encerrar historicamente a guerra em Israel, na Ucrânia, e se ainda conseguir realizar o desarmamento nuclear, uau, isso seria simplesmente o auge. Então sim. Bogdan, você queria dizer algo? Você tem alguma coisa? Eu gostaria apenas, com a sua permissão, de pedir aos nossos espectadores, aos nossos inscritos, que compartilhem esta transmissão, compartilhem esta informação, porque agora começou uma campanha, uma forte campanha de desinformação. E, por algum motivo, os comentários desaparecem, nossos vídeos somem, não dá para encontrar, as pessoas nos escrevem sobre isso. Por isso, compartilhem esta transmissão e sigam os perfis do Sr. Oleg Prítula e do Sr. Denis Eliseevich. Compartilhem a transmissão, ficaremos muito gratos. Esta informação e acontecimentos são muito importantes agora. Peço desculpas, Sr. Denis. Sim, eu gostaria de explicar às pessoas o que Oleg disse. Acrescentar, é preciso explicar às pessoas que agora Trump está lidando com a realidade. Putin é uma realidade, Zelensky é uma realidade. Sim, todos que são contra o regime de Zelensky agora querem... E minha audiência pergunta: por que ele não impõe sanções ao Zelensky agora? Ele está lidando com o que existe no momento. O objetivo é alcançar a paz. A questão sobre Zelensky já está resolvida. Hoje, Victoria Spartz, e entendam, estou falando para as pessoas, Trump não pode dizer tudo, existem certas regras do jogo, ele não pode sair e falar tudo abertamente. Mas Victoria Spartz foi hoje à televisão americana e disse claramente: se os ucranianos forem idiotas, que escolham Zelensky pela segunda vez. Então, da Ucrânia, literalmente, não restará nada. Vocês vão perder até aquelas terras que conseguiram manter. Isso foi dito por uma congressista, o que mais querem? Já ficou claro, pessoal, isso agora é o mais importante. Não podemos permitir outra catástrofe dessas. Exatamente. E o que as partes fez, lembramos que ela foi praticamente a primeira a declarar sobre essa quadrilha corrupta do Zelensky. Ela levantou essa questão e vocês viram como, durante esse maratona, surgiu uma tempestade contra as partes. Houve toda uma campanha de informação contra ela. Absolutamente. Todos se envolveram nisso. E dá para ver tanto o Partido Democrata quanto os globalistas de todos os lados. Simplesmente fizeram dela alguém que quer destruir a Ucrânia. Foi uma pressão tão grande, mas agora as palavras dela só estão se confirmando. E do jeito aberto que ela fala, ela com certeza conhece a situação por dentro. Com Yermak, com Zelensky e todo esse grupo do presidente
que é 100% culpado pelo fato de que a guerra já dura 3 anos. Já fazia tempo que dava para ver, até dá para dizer que o Trump foi eleito. Nesse momento, o Zelensky precisava usar a cabeça, se é que tem, e imediatamente chegar a um acordo com o Trump. Até então, as ações de combate já teriam sido interrompidas. Se até mesmo Putin visse alguma iniciativa real do Zelensky em relação ao Trump, ele já teria reagido de outra forma. Mas o Putin só ri dessa situação. E, sinceramente, dá até pena do Trump por ele ter gastado tanta energia com essa equipe do Zelensky. Oleg, você entende? Isso chega a ser até chato de certa forma. O Zelensky poderia até ter virado o jogo. Foi a KGB que apoiou o Trump. A KGB errou ao subestimar a teimosia de Zelensky. E o Ermak, aliás, de onde a Victoria Spartz o denunciou, dizendo que a família dele tem ligações com a diretoria principal de inteligência, tudo isso, eles previram que iriam apoiar os democratas. Eles previram tudo isso. Se realmente priorizassem interesses ucranianos e houvesse inteligência, teriam apoiado o Trump. Claro, não podem interferir nas eleições dos Estados Unidos da América, mas poderiam agir como Duda, cuja diáspora polonesa apoiou a maioria republicana e Trump. Zelensky poderia ter agido diferente, mas preferiu ir a uma fábrica na Pensilvânia com democratas e tirar fotos. Se tivesse escolhido outra ação, talvez já estivéssemos realizando as eleições na primavera. E o Putin então ficaria completamente confuso. Mas do jeito que está, o Zelensky e o Ermak entregam para o Putin, em cada etapa dessa guerra ou já das negociações, uma carta na manga. Toma, vamos apoiar os democratas. Agora tem escândalo no Salão Oval. Isso foi há 12 dias ou 11. Era para esse escândalo acontecer, para que hoje tudo isso fosse assinado. Ontem isso foi assinado na Arábia Saudita. Quantas pessoas morreram nesses 10 dias? Quantos mísseis e drones chegaram? Quantas coisas ruins aconteceram? Quantas pessoas perderam os nervos? Quantas pessoas saíram da Ucrânia nesses dias? Isso é, na minha opinião, elementar. Absolutamente. E repare que praticamente nos últimos tempos, literalmente, nesses poucos meses, ficou claro o quanto a Europa é socialismo. Países socialistas europeus unidos, sem dúvida. E até que ponto eles influenciam negativamente toda essa situação na Ucrânia? Até que ponto eles querem continuar a guerra? Porque a guerra é vantajosa para eles, os socialistas sempre se beneficiam da guerra, porque para se manterem no poder, eles precisam meio que distrair as pessoas da situação. E para isso, tendo um inimigo externo, você entende agora por que eles permanecem no poder. A mesma situação acontece com Putin, ele precisa de uma guerra externa. A mesma situação acontece, a Europa precisa de uma guerra constante. O chefe da inteligência alemã afirmou publicamente que a Ucrânia deve lutar até 2030 de forma clara. Eu gostaria de acrescentar que ontem fiz uma tradução em vídeo da coletiva de imprensa de Rubio Waltz, na qual eles falam sobre a paz, que a Ucrânia concordou com a paz. Você pode encontrar no nosso canal, e esse vídeo teve uma repercussão tão grande. Já tem cerca de 100 mil visualizações para o nosso canal pequeno, isso é significativo. E o que vemos nos comentários, que os russos, em sua maioria, isso causou um grande impacto no espaço da mídia russa, porque os russos não querem paz, não querem um cessar-fogo. Aqui provavelmente já há mais de 1000 comentários e dizem que não precisamos de um cessar-fogo, não precisamos de um cessar-fogo porque vamos ser enganados de novo e isso será benéfico para a Ucrânia. E como assim? Trump começou a retomar a ajuda para a Ucrânia. Hoje dizem uma coisa e outra, lá também circula muita desinformação. Eles não sabem que Trump deu um passo e interrompeu a ajuda à Ucrânia, e só depois que ele viu que Putin não parava a ofensiva. E não houve nenhum passo em direção ao diálogo. Só então ele interrompeu a ajuda e só quando Zelensky concordou em cooperar. A ajuda foi interrompida, mas como a ofensiva não parou, ela foi restabelecida. Mas praticamente todos eles são a favor da guerra, para destruir completamente a Ucrânia. E sabemos que a situação demográfica não favorece a Ucrânia. Segundo pesquisas, em 6 a 12 meses, a Ucrânia pode enfrentar problemas muito sérios. Acontece que tanto a propaganda russa quanto a propaganda liberal dos meios de comunicação pró-Biden
coincidem completamente, assim como a propaganda na Ucrânia. Todos defendem a continuação da guerra. Como o senhor comentaria isso, senhor Denis? Bogdan, todos os comentários que você mostrou e tudo o que você disse, já não é mais necessário diferenciar muito a propaganda ucraniana da russa. Elas funcionam de forma completamente idêntica. Se alguém disser que prometeram paz em Minsk e Istambul pela terceira vez... Mas o que Trump tem a ver com essas negociações? Foi o lado ucraniano que interrompeu. Boris Johnson veio, não fui eu nem você que disse isso. Tudo foi relatado por Arahamian ao vivo para Mosishuk. Arahamian participou das negociações, assim como Arestovich. Bom, é isso, mas agora a situação mudou. Agora temos na mesa de negociações, pode-se dizer, o Ermak russo, com grandes conexões com a Rússia. Por isso as negociações estão avançando tão bem na Arábia Saudita, ontem com a Rússia, os seus com os seus. Então, estou falando sério. E aqui devemos ficar felizes. Só não precisa, a única coisa é envolver o Trump nisso. E não precisa se contaminar com obscurantismo, como os russos se contaminaram. É necessário sensatez ao abordar a questão. Comentários. Onde estão as garantias de segurança? A garantia é Donald Trump e os Estados Unidos da América. Mas o perigo é a guerra em curso. Posso garantir o perigo, uma guerra sem fim. O resto é secundário. Não resolvamos um problema inexistente. Claro, Denis. E você percebeu que a formulação dos 30 dias só apareceu na Arábia Saudita, ou seja, antes disso não existia. Ou seja, tenho a impressão de que isso é justamente do Ermak e daquela turma, é uma mensagem deles. Por que colocar algum tipo de prazo aqui? Isso é muito estranho. E justamente porque isso apareceu na Arábia Saudita, antes disso nem existia. Aqui, de repente, surgiu o termo. Um prazo bem curto. O que são 30 dias? Poderiam ter dito que iriam parar por 3 meses. Ou até mesmo por tempo indeterminado. Bem, por tempo indeterminado. Paramos e negociamos em plena paz depois. Se não, fica assim. E após 30 dias, o que ocorre? Da Ucrânia, qual a sequência? Prorrogarão por mais 30 dias. Bem, isso é de novo para começar a barganhar. É assim que eu entendo. Como mais isso poderia ser feito? Desculpe, não sei o quanto isso é verdade, mas eu gostaria de colocar rapidamente a entrevista de hoje com o general Jack Keane. Ele é um general de 4 estrelas, que já estava na época do Reagan, e o Trump o homenageou. Ele conta que na Rússia as coisas também não estão indo tão bem assim. E por que vou colocar um trecho? Isso é o que a Rússia tirou da Ucrânia. Você acha que há alguma chance de eles ainda manterem parte dos territórios ocupados? Tenho absoluta certeza que sim. O presidente Trump já está discutindo esse assunto há algumas semanas. Ele está pensando seriamente nessa possibilidade. Aqueles que acham que a Rússia é toda poderosa e que a Ucrânia não tem chances, deveriam lembrar de alguns pontos. O mapa que você está mostrando, do Instituto para o Estudo da Guerra, não mudou há 18 meses. Sim, os russos conseguiram pequenos sucessos táticos, mas estão perdendo 30 mil soldados por mês, e de 100 a 150 tanques, todo mês, no último ano. Além disso, a Ucrânia mantém território russo sob controle. Eles ocuparam e estão segurando. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. Já faz 7 meses que eles estão lá, e os russos não conseguem expulsá-los. Eles tentaram várias vezes. A Rússia enfrenta muitos problemas, apesar de sua forte campanha de desinformação e histórias falsas sobre seu poder e vitória iminente na Ucrânia. Mas isso não ocorre. Se os Estados Unidos da América seguirem apoiando, não vai acontecer. Putin tem muitos motivos para negociar. Obrigada, general, pela sua análise. Bem, essa foi a entrevista. Como você a comentaria? Eu respeito muito esse general. E, naturalmente, as coisas não vão tão bem para o Putin, mas Zaluzhny também fez esse tipo de cálculo. Você lembra com que mensagens Zaluzhny saiu? Ele escreveu um artigo no The Economist, onde disse: "Eu esperava que, com essas perdas, a Rússia fosse parar. Todos os livros didáticos, como meus professores me ensinaram, e todos que são autoridades para mim em assuntos militares." Todos dizem que ele teria parado, mas não parou. O general afirma: "Eles perdem 30 mil pessoas, mas para Putin não importa. Ele envia mais prisioneiros. Para o general, é só transmissão. Para nós, são vidas. Ele fala em dias, meses, mas nosso território é bombardeado diariamente e pessoas morrem.
não medir por essas categorias. A guerra precisa parar. Concordo que as coisas não vão bem para Putin. Bem, tem mais um ponto aqui. Depois desta transmissão, vamos fazer um vídeo onde o general descreve fatores importantes que influenciam o Putin. E além do fato de que as coisas não vão tão bem para ele, o presidente Trump vai usar outros fatores importantes. Por exemplo, vai remover completamente todas as restrições sobre armas que ainda estavam impostas na época do Biden. Na minha opinião, aí a Ucrânia recebe o Lend-Lease. Na sua opinião, senhor Oleg, até que ponto isso é possível? Eu acho, Bogdan, que Trump ainda vai pressionar Putin para que ele pare agora as ações militares. E no futuro, para que essa paralisação continue. Porque Trump está focado na paz. Ele é um homem de moral. E para ele, do ponto de vista de como as pessoas morrem, isso é o que mais o deixa sem entender. Ele realmente não consegue compreender isso. Por isso, me parece que, já que ele começou essas negociações, ele vai insistir no que quer, tenho certeza. E muito provavelmente, na minha opinião, e não importa o quanto tentem se esquivar todos aqueles que querem a guerra, Zelensky, a Europa, Putin, eles ainda assim, ele tem um plano próprio sobre o qual não pode comentar. Denis falou certo. Acho que ele faz seus cálculos, pois não conversa só com Zelensky e Putin, mas também com Xi, para quem ligou primeiro. E eu tenho certeza de que uma das razões dessa guerra é que a China também apunhalou Putin pelas costas, porque quem se beneficia de uma Europa enfraquecida e de uma Rússia enfraquecida é Xi. E os Estados Unidos da América? E os Estados Unidos da América, inclusive. Tenho certeza de que a China, se tivesse certeza de que Kamala Harris ainda venceria, o próximo alvo deles seria a Califórnia, que eles já estão de olho junto com aquele comunista Nixon, que praticamente já destruiu esse estado. Ele já está acabado por lá. Simplesmente tudo, cheio de pessoas sem teto, nada funciona. Ou seja, fica claro que eles sempre falavam que o número de empregos estava aumentando, mas na verdade 80% desses empregos eram cargos públicos, ou seja, são empregos pagos pelos contribuintes. Isso é um absurdo. E o fato de ele ter recebido Xi com tanta alegria, isso foi há 1 ou 2 anos, você lembra? Ele limpou todas as ruas, ficou tudo em ordem imediatamente. Naquela época, ele praticamente já estava abrindo as portas para a China. E, consequentemente, a China tinha esse plano. Agora ele vai empurrar Putin pelas costas, vai começar uma guerra, enfraquecer a Europa, enfraquecer a Rússia. E com a ajuda do Partido Democrático, ele vai acabar de vez com qualquer força viva que tenha uma voz saudável nesse território. Mas aconteceu que a América resistiu por causa daquelas instituições que foram estabelecidas há 250 anos e agora mudou 180 graus. E já está tudo sendo revisto. Com Trump, já é uma situação geopolítica completamente diferente, porque ele pode atacar um país específico, até mesmo a Europa, e influenciar eles. O mesmo vale para um grupo inteiro de países. E o alcance dele é enorme. Canadá, México, Canal do Panamá. E vocês veem que Elon já está influenciando politicamente os países da Europa. Ou seja, ele vai dominar o tempo todo, quanto mais forças de direita houver. E as forças de direita, claro, provavelmente, vão destruir a Europa. E uma Ucrânia forte, em aliança com os Estados Unidos, poderia prejudicar seriamente até a política interna da Rússia. Tenho certeza disso. Bogdan, vou acrescentar mais uma coisa. Me parece que, se Trump quisesse agir imediatamente a partir de uma posição de força e com uma ameaça de guerra, ele teria começado por aí. Isso até combina mais com o perfil do Trump, se olharmos para a biografia dele. Pelo menos é assim que eu o percebo como pessoa. Ele teria ido direto ao ponto com Putin. É assim que vai ser, ou teria dito publicamente: eu dou o Lend-Lease. Eu faço isso a partir de uma posição de força, tipo, Putin, olha só. Eu acho que o Trump, na verdade, quer é acabar com a guerra. Isso é o primeiro ponto. E o segundo, eu não vejo com tanto otimismo aquilo que você citou no começo. Por quê? Eu disse que isso fortalece o regime de Zelensky. Nossos compatriotas estão lá. Precisamos de armas nucleares. Para quem? Zelensky? Dar Lend-Lease ao Zelensky? Se Zelensky receber o Lend-Lease, a questão da Ucrânia estará encerrada.
O país se tornará um novo Afeganistão e ninguém voltará lá. Os Estados Unidos da América vão sair da Ucrânia como saíram do Afeganistão, abandonando tudo, pois Zelensky e o regime são irresponsáveis e há pessoas perigosas lucrando com a guerra. Esse dinheiro é tão fácil que eles nunca mais voltarão à vida social ou ao mercado, onde é preciso trabalhar para ganhar. E isso é algum tipo de guerra? Em algum lugar da América, dólares crescem nas palmeiras, a impressora imprime dinheiro e nós aqui estamos lutando, tentando ganhar a vida? Eu acho que são coisas muito mais sutis e assustadoras. Eu concordo parcialmente, mas ainda assim não se pode descartar nem mesmo esse cenário, porque alguns tipos de armas só podem ser usados com a permissão ou orientação dos Estados Unidos, por exemplo, um míssil de longo alcance. E se não for dada a autorização, esse míssil não vai a lugar nenhum, não vai atingir alvo algum. Mas esse é um cenário hipotético. Eu concordo com você que é pouco provável, mas ainda assim, para que Putin seja mais comunicativo, eu não descarto esse cenário também porque Trump realmente quer alcançar a paz com o mínimo de esforço. Será que isso vai dar certo? Peço aos nossos espectadores e ouvintes que comentem, compartilhem essa transmissão. O que vocês acham? Putin vai cooperar ou vai tentar sabotar? Senhor Oleg, o que o senhor acha? Olha, veja bem, eu parto desse exemplo. Muitos dizem que Trump e Putin são aliados, mas veja, Trump já no segundo dia restabeleceu o fornecimento, ou seja, ele não pretende jogar outros jogos com Putin. Ele joga o próprio jogo, ou seja, ele obrigou Zelensky a sentar à mesa de negociações e imediatamente abriu as portas, ou seja, foi um passo claro dele. E o mais importante é o quanto ele é ativo, que já está pegando fogo para Zelensky. Ele entendeu que não vai aguentar muito tempo lá. O fato é que as forças armadas da Ucrânia podem resistir por um tempo, mas a nomenclatura de Zelensky, sem a ajuda dos Estados Unidos, morre no dia seguinte, de verdade. E depois disso, imagine se ele agora desistisse. Então, sanções especiais seriam impostas tanto a Zelensky quanto a todo o grupo do presidente. Isso é tudo. E essas sanções não podem ser impostas assim. Seria ilegal, com certeza. Por isso, Zelensky recuou, nada mais. Ele tem medo, digamos, dessa máquina burocrática de perdê-la e perder o poder. Para ele, é melhor adiar por mais algum tempo, porque ele entende a posição de força como ninguém. Você concorda? Sim, eu concordo totalmente. E bem, é preciso entender bem quem é Zelensky. Ele faz tudo assim. Agora ele está em uma situação ruim, mas vai adaptá-la ao máximo para conseguir se manter mesmo assim. Se ele e Ermak perceberem que a guerra vai acabar e que eles vão cair, vão tentar fazer isso da forma mais suave possível, porque como eu já disse, as sanções americanas, quando tudo acabar, ninguém vai cancelar. E Trump não esquece nada, não perdoa. E até, como disse Bogdan, Trump poderia tudo bem sem o Lend-Lease, mas ao menos iniciar com armamento mais pesado. Ele sabia quem estaria fortalecendo. Ele entende. Não vou fortalecer a Ucrânia, mas sim o regime de Zelensky. E ele reduziu isso. E vamos dar um passo atrás, como tudo aconteceu. Fomos cortados dos dados de inteligência e os aviões americanos com armas que estavam indo para a Polônia conforme o plano deram meia volta por causa do comportamento de Zelensky no Salão Oval. Não porque alguém na Ucrânia seja ruim, nem mesmo por causa de Putin. Zelensky se comportou de forma inadequada e quem sofreu com isso foram especificamente os militares. É isso. Por isso nós, como ucranianos, precisamos olhar para o nosso presidente, Zelensky e suas ações. Acontece que Zelensky está sendo manipulado como uma marionete pelos globalistas e agora, usando Trump, eles estão meio que testando até onde Trump realmente concorda. Eles estão testando ele agora. Durante toda a sua vida, ele mostrou que consegue o que quer. E ele fala com confiança que a América será um país com um futuro dourado, como ele gosta de dizer. E é isso que ele está fazendo agora. Tenho certeza de que ele conseguirá resolver isso no menor tempo possível. Então, Oleg, você menciona o século de ouro da América, mas o que Zelensky queria no Salão Oval?
Apesar do oceano, vocês terão problemas, certo? Depois você viu, até o Trump ficou irritado, ficou vermelho, parou e disse: "Não venha nos contar, acho que já estamos discutindo isso, não precisa contar. Está tudo bem para nós, mas o Zelensky fica correndo pelo mundo vendendo isso, vendendo a futura guerra, como nosso amigo em comum diz, vendendo a futura guerra, a futura tristeza. E agora ele quer vender que a Ucrânia é o escudo dos Estados Unidos da América, que a Ucrânia protege os Estados Unidos da América da Rússia. Você entende? Isso já é realmente sinal de algo doentio. A Ucrânia protege os Estados Unidos da América da Rússia." Bem, para comprovar o que você está dizendo, eu gostaria. Saiu uma notícia hoje. Quem viu, quem não viu, mas colocaram no monitor. O líder canadense pediu desculpas e cancelou a tarifa sobre a eletricidade depois das ameaças do Trump. Ou seja, o Canadá, que era tão corajoso e ameaçava continuar lutando. E mesmo assim, por causa dessa posição do Trump, o Canadá teve que pedir desculpas. Acho que vai ser a mesma coisa com aqueles que se opuserem aos planos do Trump. Claro, Bogdan. Sabe, eu quero acalmar um pouco as pessoas, com sua permissão, Bogdan, para que você olhe para o tema da guerra comercial, que é sobre isso. Na Ucrânia agora está sendo espalhada propaganda. Talvez a diáspora esteja nos assistindo, que não acompanha tanto a mídia ucraniana. Vou explicar. Na Ucrânia agora está sendo espalhada propaganda de que Trump está levando os Estados Unidos da América ao colapso. E que logo vai ter impeachment, recessão, desvalorização e tudo mais. Mas vamos ver. Ontem saiu uma foto ótima do Salão Oval. Del ministro do Comércio, Howard Lutnick, e essas pessoas, e Musk. Bilionários que se fizeram no mercado. Eles fariam uma besteira dessas? Eles entendem de economia não pelos livros, não são teóricos, são praticantes de verdade. E eles sabem o que estão fazendo. Eles conhecem esse saldo comercial com o Canadá. Tudo isso é um passo planejado e ponderado com antecedência, levando em conta aqueles erros que Trump, como ele acredita, cometeu no primeiro mandato. Mas isso não é um erro, e sim talvez uma falta de rigidez suficiente em algum momento. Por isso Trump age nos interesses da América. Não há motivo para temer. E todas essas conversas, quero dizer para as pessoas, de que Trump fez besteira lá, que não sabe o que está fazendo. Hoje mesmo eu vi isso na mídia do Soros, no Novo Evremia Ucraniano. Trump exagerou, dizendo que a chance de recessão é de 40%. Eu só rio disso. Eles tentam mostrar os multibilionários como idiotas. E nosso povo acredita fácil. Isso assusta. Com certeza, ainda mais porque Trump explica que as pessoas não prestam atenção à informação, que nos últimos 80 anos, as tarifas de outros países, incluindo a Europa e o Canadá, sempre foram muito altas em relação aos Estados Unidos, o que sempre colocou a América em uma posição desconfortável. Tenho certeza que Trump concorda com tarifa zero, mas quer que removam as tarifas do outro lado também. Dá para imaginar essa lógica? No Canadá, manteiga e leite têm tarifas de até 200%, 300% para itens simples. Os socialistas exploraram a América de todas as formas, tratando-a como uma vaca leiteira. E Trump diz: escuta, eu sou o dono do meu país, eu quero colocar ordem. Eu vou tratar vocês do mesmo jeito que vocês me tratam. E para isso, ele mantém alguns, talvez até destaca-lhe a questão das tarifas, para colocá-las no caminho certo. Não tem outro jeito. Ou seja, a posição dele, digamos, é restaurar a justiça em relação ao país dele. E isso é totalmente normal. Claro, toda essa mídia de esquerda vai mostrar como se Trump fosse algum tipo de monstro. Mas, na verdade, Trump está agindo como pacificador e defende relações econômicas com outros países que sejam honestas e corretas. Combinado? Então trabalhamos assim. Claro, se antes eles recebiam mais dividendos, é por isso que lutam por isso. E a mídia de esquerda só joga mais lenha na fogueira contra Trump, com certeza. Olha, Oleg, ele não tem problemas com Milley, com a Argentina, com o comércio. Ele também não tem nenhum problema com os árabes. Os problemas dele são realmente com a esquerda, União Europeia. Quando Macron recebeu, quando Trump ameaçou com o vinho, dizendo: vou colocar uma tarifa de 25% de uma noite para outra, tudo se resolveu. E o Canadá, toda essa esquerda globalista ficou indignada. Aí está toda a resposta. Exatamente. A economia da Argentina não difere muito da do Canadá. A diferença de produto interno bruto entre eles é de algumas centenas de bilhões de euros.
Apesar dos problemas, a Argentina está entre as 20 maiores economias do mundo. Na minha opinião, tudo é claro para quem quiser entender. Se alguém for vítima de propaganda, aí complica. E agora está acontecendo praticamente o que falamos antes. Está se formando uma nova Liga das Nações, onde estarão a Argentina, Nayib Bukele, de El Salvador, a América, acredito que Israel, Polônia. E seria bom se a Ucrânia também chegasse a essa liga. Assim, realmente, seria uma liga de países livres. Dá a atitude correta em relação à propriedade privada, à liberdade de expressão. Sim, era isso que eu queria dizer. Liberdade de expressão. Nessas companhias não dá para fazer loucuras, como prender alguém por repostar algo, silenciar pessoas ou cancelar eleições. Você acaba seguindo o caminho certo. Você é um pária, você é um pária. Se fizer isso, claro. Isso é muito fácil, é como um papel de tornassol, porque se antes os democratas e Biden iam lá, até sentavam, se encontravam e falavam sobre liberdade de expressão. Naquela época já era engraçado, com certeza, mas agora são forças completamente diferentes e já está na hora do Zelensky e de toda essa camarilha entenderem que o poder mudou nos Estados Unidos. Mudou completamente e é preciso levar isso em consideração. Se você estrategicamente não conseguiu perceber isso e acabou arrumando tantos problemas, ele já poderia ter se orientado agora. Mas ainda assim, dá para ver que os globalistas o seguram pelo pescoço, com certeza. Aliás, você me lembrou da Meloni, da Itália. É preciso dizer, talvez as pessoas nem saibam disso. Mais uma vez digo, Trump não pode dizer certas coisas, mesmo que queira agora. Mas Javier Milei apagou todas as fotos com Zelensky da história. Giorgia Meloni também apagou. Isso significa que acabou, está encerrado com ele. Para líderes civilizados e normais, ele é carta fora do baralho. Com certeza. E para a Ucrânia, a única saída é parar agora as ações militares, parar a eleição presidencial. E se Deus quiser, com o apoio de Elon e Trump, realmente eleger uma pessoa que possa falar a mesma língua que eles. Porque todos esses velhos figurões que existem na Ucrânia, Trump nem entende eles. Ele não entende sobre o que eles estão falando. E ele simplesmente não consegue lidar com eles. Ele até tenta, como Zelensky, ele tenta alguma coisa, mas nada dá certo. Então, os ucranianos agora precisam ser mais ativos na ex-plataforma, na plataforma Trus, para receber informações diretas. E assim vocês também vão falar a mesma língua que a gente, porque nós, de certa forma, acompanhamos cada palavra do que está acontecendo. Mas claro, das pessoas que estão fazendo história agora, uma história positiva. Ou seja, é preciso se juntar a esse lado positivo e não ficar preso numa bolha de escuridão. E nós consumimos informação diretamente da fonte. Se Javier Milei quiser dizer algo, ele escreve no X ou o assistente dele e nós recebemos essa informação em questão de segundos. Mas quando vocês usam sites, mesmo que tenham 6 ou 7 sites no desktop ou no feed do celular, são 7 editores-chefes que receberam instruções do dono ou do grupo de acionistas, que colaboram com os esquerdistas. Eles processam essa informação e entregam para vocês do jeito que eles querem. Especialmente quando eu estou falando até mesmo das maiores mídias americanas, mas se falarmos das locais, como na Ucrânia, então lá vocês recebem apenas o que, na opinião do tal Soros e seus parceiros na Ucrânia, vocês devem receber. E só. O ideal é buscar receber a informação diretamente, sem filtro. O melhor filtro é confiar em um blogueiro ou especialista, mas o ideal é recebeu a informação, não entendeu, procure quem você confia. Não deixe 7 ou 5 pessoas decidirem por você qual informação deve receber. Eu concordo totalmente. E até mesmo para fazer perguntas ao vivo, venham até nós. Seria bom que vocês já tivessem revisado essas informações principais. Trump, Elon Musk, toda a equipe do Trump. E aí vocês vêm e fazem perguntas de verdade. E não perguntas desses maratonas aí. Para maratonas, sim. Olha, preste atenção, há um ano atrás o presidente Trump se encontrou com o primeiro-ministro da Irlanda e você recebe a informação diretamente. Aqui, em 1 minuto, você pode até receber uma informação nova, diretamente sem nenhuma interpretação. Na Ucrânia, toda essa mídia, esses especialistas, agora é isso. O que eles fazem é propaganda, é mentira, mentira completa.
E isso foi feito de propósito para transformar o melhor aliado da Ucrânia em inimigo. E se a equipe do Trump não fosse tão capaz de influenciar todos e criar algoritmos para alcançar seus objetivos, talvez teria sido assim mesmo. A Ucrânia teria sido cortada dessa ajuda do aliado mais poderoso. Mas, graças ao combate a essa desinformação e propaganda por causa da grande eficiência da equipe do Trump, eles conseguiram fazer tudo o que poderia ajudar a Ucrânia a terminar essa guerra e terminar com as melhores posições possíveis para si. Comentem, amigos, inscrevam-se nos canais dos nossos senhores Oleg e Denis e compartilhem essa informação. Senhor Oleg, como o senhor comentaria? Eu gostaria de dizer que Trump imediatamente mostra qual outro país estará na Liga das Nações a seguir. Todos que ele recebe, todos que são seus amigos, ele demonstra isso. Ele diz, vejam, ele queria fazer o mesmo com Zelensky, mas vocês veem a que isso levou. E acontece que todos que Trump encontrou já formam uma espécie de liga que vai seguir no caminho do desenvolvimento e vai multiplicar suas economias, enquanto Zelensky é apenas um pária ali, vão pendurá-lo como não se pode agir assim com Trump. Sim, no mundo civilizado e no Salão Oval. Isso será um exemplo histórico. Sim, e ainda assim, pelo bem da Ucrânia, Trump não descarta tal cooperação através de Zelensky porque ele entende que isso será benéfico para o povo da Ucrânia, benéfico para o povo da América. E hoje um jornalista perguntou a ele se Zelensky pode assinar, se ele pode voltar. E Trump disse, sim, venha, venha. E da mesma forma, ele recebe esses esquerdistas, porque, por exemplo, na Grã-Bretanha existem forças conservadoras muito fortes, mas agora eles não estão no poder. Mas para apoiar essa grande parte, por exemplo, da Grã-Bretanha, ele ainda vai se encontrar com esses esquerdistas só para no futuro ter um aliado mais forte e, de certa forma, do seu lado. Ele usa todas as oportunidades. Acho que essa é uma tática muito favorável. Ele trabalha com a realidade, já discutimos isso hoje. Putin, Zelensky e os esquerdistas são fatos. Ele recebeu o Starmer porque é política, não pode recusar. Mas sabemos que Elon Musk apoiará o Reform Reino Unido e outro líder conservador. Só é preciso o momento certo. Eles tentaram provocar eleições antecipadas no Reino Unido depois desses casos de estupros em massa e tudo mais, viu? Aqui a gente reclama da Ucrânia, mas os britânicos também não começaram a fazer muito barulho. Isso é o assustador. E o que levou a isso? Qual é a fonte original? Lá as eleições foram canceladas, lá os islamistas cometeram estupros, lá ficou tudo em silêncio, mas não se pode ficar calado. E por que ficaram calados? Porque essas mídias corporativas não cobriram isso. Eu não vi um artigo no Washington Post e em todos os outros políticos sobre esse caso no Reino Unido, sobre o estupro, só mencionaram de passagem. Só em X isso foi de verdade, com documentos, com testemunhos. Sobre isso ninguém ouviu falar de Tony Robinson, na Ucrânia ninguém sabe quem é, mas ele tem o apoio do Musk, o cara que está sofrendo repressão no Reino Unido por lutar por isso. É por isso que eu digo que para a Ucrânia tudo isso é especialmente perigoso. Porque os nossos olham e dizem, estão vendo, no Reino Unido pode-se prender por postagens, a polícia invade, na Romênia pode-se cancelar eleições, o que mais pode ser feito? E são países da velha Europa, civilizados. E aqui na Ucrânia, claro, parece até democracia comparado com isso. Por isso é assustador, não se pode deixar nem uma molécula disso passar. Há 20 anos, o mundo reagia a isso de forma mais intensa. Por isso, hoje o conservador ou o republicano, como Trump, que seria um democrata de 20 anos atrás, agora é visto como extremista de ultradireita. Nós, que somos normais, seríamos democratas de 20 anos atrás. Porque nosso cérebro funciona assim, como funciona o negócio, de forma pragmática. E agora, Trump é um empresário e tudo bem. Você conhece as estatísticas, quando você tem 500 clientes, sempre tem um que é meio maluco, mas eles são seus clientes, são seus filhos, você lida com eles como se fossem crianças.
Bem, eles aprontam um pouco, só isso. Precisa dar uns cascudos neles. Agora Trump está dando esses cascudos no Zelensky. E são uns cascudos tão fortes que ele fica indo de um lado para o outro. Mas isso é só o começo. Mas a educação tem que começar assim. Não dá para já de cara. Punir forte, com alguns cascudos para resolver tudo. No fim, acho que o veredito para Zelensky já foi definido por Trump após o encontro na Casa Branca. Eu acho, Oleg, que isso já existe desde 2016, quando pediram informações sobre a Burisma e quando, por causa disso, Trump sofreu impeachment porque Zelensky não deu essa informação. Eu acho que Trump tem um certo preconceito contra Zelensky. Ele não tem preconceito contra a Ucrânia, mas tem um certo preconceito contra Zelensky. E se Trump fosse preconceituoso contra a Ucrânia, ele teria dito, Putin pode pegar, mas ele não fez isso. Mesmo agora, depois de tudo, ele poderia não ter devolvido os dados de inteligência, mas por algum motivo, ele devolveu. É isso. Na minha opinião, tudo é tão óbvio, a menos que você seja tendencioso e receba informações normalmente. Mas as pessoas foram manipuladas. Quero dizer, eu não esperava que fosse possível nosso povo, assim como os russos, em apenas um ano, transformar completamente em pessoas diferentes. Eu saí da Ucrânia por causa de repressão, mas ainda saí de uma sociedade normal. Agora é simplesmente outra coisa. Eu vi com horror os TikToks e Reels. Algumas mulheres começaram a dizer, alarme, não vamos descer para o abrigo, precisamos do traje. Lembrei que lá fazem piada com o Trump por causa do traje do Zelensky. Vocês estão falando sério? As pessoas ficaram loucas? Isso é uma loucura total. Isso não faz nenhum sentido racional. E eles foram transformados nisso. E sabe, eles próprios estão felizes, têm síndrome de Estocolmo. Aqui precisa de um grupo de psiquiatras sérios trabalhando, e nós ainda precisamos sair disso. E isso está diretamente ligado à política, não é por acaso. Olha só a situação. Quem o Trump representa agora, ele representa 70% do seu povo, do seu próprio povo, não a máquina burocrática. Quem o Zelensky representa? Uns 4%, mais ou menos. Marginais? Marginais. Só isso. E quem o Putin representa? Fazer eleições pela 5ª vez sob a mira de uma arma, mudando a Constituição. Ele não representa ninguém. Ou seja, agora a força real é aquela que representa as pessoas, o próprio povo, e não a máquina burocrática e os estados profundos, que existem tanto na Ucrânia quanto no KGB. Ou seja, as pessoas precisam então recorrer àqueles que realmente representam o povo, e não àqueles que não representam. Bem, não quero usar certas palavras aqui. É isso. Bem, nisso eu concordo. E até agora continuam fazendo perguntas, escrevendo comentários sobre o Musk, que aparentemente o Musk vai desligar o Starlink. E quem faz isso são até mesmo nossos grandes... Bem, são mídias propagandistas ainda financiadas com o dinheiro dos nossos burocratas, como a Rádio Svoboda é aberto, isso é totalmente permitido. Dá para saber o que a mídia ucraniana escreve e sobre o que fala lá. As narrativas são totalmente do Partido Democrata. E, bom, por exemplo, sobre o Starlink. Elon Musk já disse mais de uma vez que ele não está desligando, que ele não pretende desligar o Starlink porque quer... Por isso quero tranquilizar a todos para que não se preocupem com isso. E eles escrevem alternativas ao Starlink. Para que escrever isso se Elon Musk não vai desligar? E isso é uma vantagem estratégica para a Ucrânia. A Rússia não pode fazer nada com o Starlink, não pode desligá-lo. E essa é a conexão mais confiável no momento. E praticamente não existe alternativa. Isso que eles estão escrevendo agora estão criando pânico. Tudo isso é para destruir e querem desacreditar Elon Musk e Donald Trump. Bom, como mais isso poderia ser? Não, Bogdan, você entende. Musk diz que, mesmo com Zelensky em país neutro sob sanções, não desligará o Starlink, pois Zelensky não representa toda a Ucrânia. Você diz que eles estão pegando agora. E não é financiado pela Agência de Desenvolvimento dos Estados Unidos da América, mas sim pela Agência dos Estados Unidos da América para a Mídia Global. Pesquisei sobre isso. Sim, é o mesmo dinheiro dos contribuintes, eles continuam espalhando isso. Sternenko comenta nos posts do Cristiano Ronaldo que parabeniza a mãe e a esposa pelo Dia da Mulher, dizendo que logo vai começar a Terceira Guerra Mundial. Já estamos agindo como o Hamas. Por que você se envolve nisso? Esse Krotevich faz posts com insultos ao Musk, te xinga e fala mal de você.
Musk não vê tudo isso? Ele vê tudo. E por tudo isso também vai ter consequências. Ainda vai chegar a hora de todos esses caras e do Zelensky responderem. Mas eles continuam com essa propaganda. Eu te digo, isso é alguma coisa. Por que as pessoas estão comemorando? Não tem guerra? Por que você vai mexer com o Ronaldo? Quem é você? Não, eu vou lá e te escrevo. Isso é feito por algum motivo. Não é o Sternenko sentado lá tipo, vou aprontar isso depois de uma garrafa de vodka. Os curadores dele mandam ele fazer isso. Ou seja, alguém precisa disso. Eu afirmo para vocês que na Ucrânia existe um Estado profundo próprio. E ele está intimamente ligado aos democratas. E tudo isso é esse negócio, viu, quando acalma, eles precisam levantar de novo. Musk disse que não vai mexer nos Starlinks. Não, você é ruim. Musk quer desligar os Starlinks. Alguém precisa disso. Denis, você entende de quem o Zelensky tem medo agora? Ele tem medo do Trump e do Elon Musk, que vai chegar e conferir tudo o que ele fez de errado lá. É só isso. E se antes, lembra, a gente falava que a Ucrânia precisava de um Deutsche Welle? Não, a Ucrânia precisa de um Deutsche SA. Aqui nem precisa colocar ninguém. Tem que resolver isso diretamente. A Elon Musk vai lidar com isso facilmente. E essa é a maior ameaça para ele. Por isso, todos esses maratonas, tudo é para dizer que o Trump é ruim, o Musk é ruim. E ainda dizem que eles, Trump e Musk, não conseguem entrar em acordo, que tem algum problema entre eles. Hoje, no Truth, escreveu Donald Trump. As pessoas gostam do Elon Musk, um grande patriota, e é bom ver isso. Ele enfatiza tanto que não precisa dessas coisas extras, e ele corta todos esses maratonas pela raiz imediatamente. Sim. Ou seja, eles trabalham dia e noite, com diretrizes e propaganda. Aí, de repente, aparece o Trump e pronto, não tem mais nada. E se essa maratona e todos eles fossem a favor da Ucrânia, então agora eles estariam transmitindo este programa que estamos fazendo, por exemplo, ou mostrando às pessoas como as coisas realmente são. Mas não, eles precisam mostrar algo completamente diferente para as pessoas. Sternenko, por exemplo. Eu gostaria de convidar nossos inscritos, todos que estão assistindo, a compartilhar a transmissão e também a se inscrever na plataforma X dos senhores Oleg e Denis. Lá vocês vão ter acesso direto aos recursos mais importantes. E por meio deles vocês poderão acompanhar as notícias diretamente, porque o primeiro meio, como disse o Sr. Denis, é a melhor maneira de obter informações. Lá você pode ouvir diretamente tanto o Musk quanto o Donald Trump e todos os políticos, pessoas famosas. E todos os políticos ucranianos estão lá. Embora eles façam propaganda dizendo que é uma empresa ruim e assim por diante. Ou seja, é uma rede. Mas na verdade é a única plataforma onde não há censura atualmente. Truth. Existem problemas com o Truth na Ucrânia. Eu não sei porquê, mas as pessoas reclamam que não conseguem acessar o Truth. Talvez tenham colocado algumas restrições artificiais lá. Mas também vocês poderão saber, por exemplo, o que está acontecendo. Dizem que Trump está brigando com Musk. Não, ontem mesmo Trump comprou uma Tesla. Comprou uma Tesla e, como ele mesmo não pode dirigir, infelizmente, não permitem, não deixam o presidente dirigir, então ele vai dar essa Tesla de presente para alguém. Eu não sei, talvez você saiba dessa informação, mas, de qualquer forma, não é uma amizade simples. Eles são unidos por um objetivo, tornar o seu país grandioso. E isso mesmo, eu me lembro. E Zelensky, no primeiro mandato, dizia: vamos tornar a Ucrânia grandiosa. Agora ele já não fala mais disso, porque se envolveu com a esquerda. Mas eu acho que todo ucraniano gostaria que a Ucrânia fosse pacífica e próspera. E o presidente também tinha esse objetivo. O importante é apenas cooperar com Donald Trump, e tudo isso pode se tornar realidade. Senhor Oleg, eu não sei como está o seu tempo, Senhor Denis e Senhor Oleg. Em princípio, nós podemos. Se houver assuntos, sim. Sim, podemos agradecer neste momento aos nossos espectadores. Vamos nos esforçar para fornecer informações regularmente. Digamos, tudo o que chega até nós na velocidade da luz. E eu peço a todos os espectadores que se inscrevam na plataforma X e apoiem Denis e Diáspora UA. Porque o seu apoio vai, de certa forma, ampliar ainda mais a nossa audiência. Assim, teremos mais influência. E também influenciar Elon Musk e Trump de forma mais eficaz.
Podemos influenciar na medida em que somos grandes, e o tamanho dos nossos canais pode, em algum momento, talvez, nos ajudar a impactá-los de maneira mais eficaz. Mas vocês também podem escrever diretamente para Elon Musk e para toda a equipe do Trump. Ou seja, convido todos a estarem do lado da luz, do lado das pessoas de bom senso. E apoiar o nosso público. E fazer com que o futuro da Ucrânia seja realmente brilhante em união com os Estados Unidos da América. Exatamente. O que o senhor diria para concluir, Sr. Denis? Eu concordo plenamente com as palavras do Oleg. Obrigado a todos que assistem e aos inscritos. Compartilhem a transmissão. Gratidão aos guerreiros das Forças Armadas da Ucrânia. Glória à Ucrânia.